Seja bem-vindo ao módulo 2 do curso de cobrança. Hoje eu vou ensinar você de que maneira você pode fazer uma régua de cobrança. Para quem não sabe, régua de cobrança é uma cronologia feita a partir de dados estatísticos para que você possa seguir o começo, o meio e o fim da sua cobrança. Exatamente, cobrança tem fim. Não é simplesmente você vai passar o resto da vida cobrando aquela pessoa. Você tem que calcular o gasto que você vai ter e o lucro que você também vai ter se essa pessoa finalmente vier a pagar. Mas antes de nós falarmos a hora de parar, vamos falar sobre como montar a nossa régua de cobrança. Para montar uma régua de cobrança, tá parecendo um tutorial, né? Você vai precisar de um banco de dados de pelo menos 3 meses no mínimo, tá? Mas quanto maior o seu banco de dados, mais assertivo você vai ser na sua régua de cobrança. Então vamos supor que você tenha um mínimo aí de 3 meses de um banco de dados e você vai ter que ter o vencimento e o pagamento. E também vai ter que ter aquelas pessoas que não pagaram no seu banco de dados, tá? Você vai fazer a diferença entre um e outro, a diferença entre a data do vencimento e a data do pagamento. Você vai ver qual vai ser essa diferença. E essa diferença pode ser uma diferença positiva ou pode ser uma diferença negativa. Levando em consideração que a diferença negativa é para aqueles clientes que efetuaram o pagamento antes do vencimento, fizeram uma antecipação. O maior do que zero vai ser aqueles clientes que pagaram depois do vencimento, ou seja, pagaram dentro da inadimplência. E também vai ter os clientes que é zero, ou seja, ele pagou no dia. Tendo levado isso em consideração, você vai tirar a média, tá? Você vai tirar a média da antecipação e a média da inadimplência. Então vamos supor que, para ficar mais claro, vamos supor que a sua inadimplência, sua antecipação fique mais ou menos em torno de 10 dias. Na média, os clientes que antecipam 10 dias, pagam 10 dias antes. Então, você já sabe que você pode começar a sua régua de cobrança até 10 dias antes. Vamos supor que a sua inadimplência gira em torno dos clientes que pagam, a sua inadimplência gira em torno mais ou menos de 15 dias. Tá? Então, você sabe que você vai ter uma média. Tendo em mão essas informações, aí você vai começar a fazer sua régua de cobrança, tá? Com as médias de antecipação e as médias de depois do vencimento, de inadimplência. É importante você saber quanto representa dentro do total que você recebe, quantos % dos seus clientes pagam antes do vencimento, quantos pagam no vencimento e quantos pagam depois do vencimento. Para que, Suelen? Para que você possa dirigir o percentual das suas forças. Vamos dizer que você tenha 10 pessoas cobrando. Então, você sabe que a maior parte dos seus clientes costumam efetuar pagamento antecipado. Então, você vai concentrar essas pessoas diariamente no trabalho de antecipação. Mas isso já é para outro vídeo. Vamos terminar de fazer a régua. Então, eu sempre costumo falar para os meus clientes, para aquelas pessoas em que eu mentoro para fazer cobrança, que a melhor cobrança é aquela que você faz primeiro. Recebe quem cobra primeiro. Se você costuma cobrar os seus clientes só depois que vence, isso mais ou menos uns 3 ou 4 dias antes, isso é uma razão gigantesca para a sua inadimplência subir. Por quê? Porque você não vai estar entre a prioridade dos seus clientes. Então, tendo em vista essas médias, a sua cobrança geralmente deve ser 3 dias antes da média. Então, se a sua média de clientes que antecipam, deu 3 dias, você tem que começar 6 dias antes, ou seja, o dobro. Se os seus clientes eles costumam ficar inadimplentes em torno de 10 dias, você tem que começar a cobrar eles 5 dias antes, para que no mínimo você consiga diminuir a sua inadimplência em 50%. Eu espero que esse vídeo esteja o mais claro possível, né? Tentando explicar aqui um pouquinho de como fazer uma boa régua de cobrança, mas no próximo vídeo nós vamos conversar sobre o que usar na régua de cobrança.
se eu uso pessoas, se eu uso ferramentas, se eu uso e-mail, se eu uso WhatsApp. A gente vai conversar sobre o que utilizar em cada fase da nossa cobrança, na antecipação, no dia e na inadimplência, ok? Mas para que a gente continue fazendo o terceiro vídeo, é necessário você curtir o vídeo, é necessário você comentar o vídeo e também é necessário você se inscrever no canal, porque isso vai me incentivar a continuar fazendo o trabalho e continuar ajudando você e outras pessoas que também querem saber um pouquinho mais sobre o financeiro e um pouquinho mais de cobrança, tá bom? Muito obrigada, tchau!